paz do Senhor, amados. Estamos aqui iniciando a semana e eu vim aqui em 1 Coríntios 10, que diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui ele está falando, o apóstolo está falando a respeito ainda do Velho Testamento, onde o povo de Israel foi libertado do Egito e passou pelo deserto. Tá ali, Jesus, na palavra, Jesus já não deixa claro que ele era antes de Abraão. Então ali ele já acompanhava o povo, né, suprindo o povo no deserto, né? Então continua em 1 Coríntios 10:5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então aqui o apóstolo começa dizendo para nós da igreja, né? Para nós agora que temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Ele começa dizendo que nós não devemos fazer para que não caiamos na mesma desgraça que os israelitas caíram quando passaram o deserto e ali seus corpos ficaram espalhados pelo chão e não chegaram na terra prometida, né? Primeira coisa é para que não cobicemos coisas más. Ele continua: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Então outra coisa que ele diz aqui para nós não incorremos é na farra. Ela traz a ira de Deus contra nós e nos aparta, né, da graça de Deus. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Né? Nessa passagem lá no Velho Testamento, onde houve uma prática de imoralidade sexual tamanha, que 23 mil israelitas pereceram naquele mesmo dia. Né? E hoje não é diferente, ele nos adverte aqui, para que não pratiquemos imoralidade sexual, pois isso nos afasta da graça de Deus, da presença do Senhor. Isso já é terrível, porque aí significa a morte eterna, né? No lago de fogo que não apaga de noite, juntamente com Satanás e os seus anjos caídos. E também fala de perecer nessa vida, né? E aí vem o castigo na própria carne, como AIDS, como outras doenças que trazem por conta da imoralidade sexual. E ele continua: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Então a palavra clara diz: nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, né? Não devemos pôr o Senhor à prova. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Murmurar, tem gente que fica murmurando, né? Gente que fica reclamando de tudo, nada está bom, tudo está ruim, até mesmo quando as coisas fluem bem, essa pessoa encontra motivo para reclamar. A palavra diz que em tudo devemos dar graças a Deus, em tudo devemos dar graças ao Senhor. Então, seja o que estiver acontecendo na sua vida nesse momento, tenha certeza, Deus está no controle. Se você é temente a Deus, se você busca o Senhor de todo o coração e entendimento, Ele está no controle. Então nós devemos dar glórias a Deus, devemos dar graças ao Senhor e não estar murmurando, como Jó, né? Jó ficou, foi acometido em todas as áreas da sua vida sem entender o que estava acontecendo, né? Perdeu filhos, perdeu riquezas, perdeu a própria saúde, mas não perdeu a vida. Então, enquanto há vida, ele nunca murmurou ao Senhor. Ele sempre deu glórias, deu graças ao Senhor. Uma vez, quando a mulher de Jó chegou e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Ele disse: mulher, está louca, né? Se nós recebemos o bem de Deus, por que agora não vamos receber o mal? Então, quando nós recebemos o bem, está tudo alegre, tudo feliz. Mas quando recebemos a provação, quando recebemos algum mal, como provação, como correção, agora nós vamos murmurar contra Deus, nós vamos blasfemar contra Deus? Jamais. Lembre que um pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Então, em tudo devemos dar graças, em tudo devemos dar glórias ao Senhor, né? Então, ele continua aqui com alerta dizendo o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, a palavra também nós temos que sempre lembrar disso. Tem gente que pensa que tem que enfrentar a tentação. Ninguém enfrenta a tentação, nós fugimos. Por isso que a palavra diz que Deus dá um escape. Então José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, devia ser uma mulher muito bonita, porque tentou José, que era um homem temente a Deus. E foi o que ele fez? Deus deu escape, ele teve por onde correr e fugir dali. Então a palavra diz que nós devemos fugir da tentação e resistir ao inimigo. Ao inimigo sim, ao mal nós resistimos, porque as trevas não suportam a luz. E quando você está em santidade, quando você está em vida correta com Deus, você tem autoridade espiritual para resistir ao inimigo e ele fugirá. O mal fugirá porque as trevas não suportam a luz. Mas a tentação, nós é que devemos fugir dela. A palavra é clara a dizer que Deus dá o escape. Escape é para fugir, é para escapar. Nós não devemos ficar tentando resistir a tentações como Davi fez, por exemplo, ao ver Batseba tomando banho nua, ficou ali apreciando, achando que podia, que tinha forças para resistir à tentação. E não teve, cometeu um pecado que desgraçou toda a sua família. Então, amados, fica essa mensagem aqui de Deus para o início dessa semana, onde ele deixa o alerta do que aconteceu com o povo de Israel, né, na época que atravessaram o deserto a caminho da terra prometida, e ali seus corpos ficaram espalhados no chão, né, apenas 2 daquela multidão de israelitas, daquela geração, apenas 2 entraram na terra prometida, né, Josué e Caleb. Então, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, né? Então, vamos lá, não cobiçar coisa má, não ser idólatra, né, não se entregar à bebida, à comida e à farra, não praticar imoralidade sexual, não ficar com murmuração, né, se queixando, e aquele que está firme, aquele que acha que é o bonzão, que está tudo correto, cuide para não cair, né? Orar e vigiar, é o que diz o Senhor. Então, e se você não é cristão ou apenas é um simpatizante, e se você continua tendo essas coisas como tentação na sua vida, como pedra de tropeço na sua vida, busca o Senhor de todo o coração e entendimento. Eu tenho autoridade para lhe falar isso. Essas coisas que nos tentam no mundo, quando nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, realmente, como cristãos, como crentes na palavra do Senhor, cumprindo, né, buscando santificação, é fácil resistir. Deus, né, nos dá o escape. Isso eu lhes garanto. E você terá uma vida abençoada com a sua família, uma vida diferenciada, né? Separado. Santificação significa isso, separado do pecado, separado das práticas que desagradam o Senhor, tá bom? Então, uma semana abençoada, em nome de Jesus.